E estamos aqui para esclarecimentos gerais, diversos, à disposição dos senhores e das senhoras. Quando eu cumprimento meus amigos aqui dos conselhos fiscal e deliberativo, do CA, isso até demonstra, viu, doutor? A união que nós temos entre os conselhos, a parte diretiva do Goiás hoje. Então, isso aqui eu já queria deixar esse recado, porque às vezes sai uma conversa ou outra, a gente é muito unido. As decisões são do diretor executivo, sim, do diretor de futebol, sim, avalizadas, analisadas pelo CA, pelo Conselho de Administração, mas tudo a gente divide com essas pessoas e outros tantos que colaboram com a gente. Tá? Isso nos respalda, a decisão é nossa, mas sempre a gente tem um respaldo, até para a gente saber o que está fazendo de verdade. Então, a gente gostaria de falar sobre isso. Então é isso, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez, estamos à disposição de vocês. Então vamos às perguntas aqui dos colegas. Boa tarde, Haroldo. Boa tarde a Bessa. todos. Rafael Bessa, SBT, TV Serra Dourada, Mais Goiás, Rádio Bandeirantes. A primeira pergunta que eu queria te fazer é algo que eu ouço muito da torcida, dos torcedores. Faço esse tete-a-tete com o torcedor reclama muito, às vezes, da falta disso aqui, ó, dessa vinda de vocês, entre aspas, colocarem a cara. E aí o que eu ouço, frequentando a torcida? Lá no Vila tem o Hugo, lá no Atlético tem o Adson. Por que no Goiás, às vezes, falta alguém para colocar a cara? Haroldo, boa tarde. Boa tarde, Bessa, e todos novamente. Vamos lá. Estamos aqui, Bessa, colocando a cara, certo? Até a gente conversa internamente que a gente aparece nos momentos, não vou falar nem oportunos, mas momentos cruciais e que precisam aparecer. Esse é um deles. Até a gente aqui é muito franco, muito tranquilo, muito aberto, a gente só tem sinceridade a falar. Nós temos 3 semanas que nós poderíamos, nessas 3 semanas, em um dado dia, fazer a entrevista, né? Só que nós não tínhamos ainda um planejamento tão intenso como se tem hoje para 2026. Nós iríamos falar só de 2025. E até por isso que se postergou um pouco, era semana passada, teve problema, então culminou para essa data. Então, Bessa e amigos, o Conselho de Administração é um conselho que apoia o diretor executivo, o Leonardo Pacheco é o diretor executivo que gere o time, a gestão é com ele, e o Conselho de Administração cabe amparar, avaliar, podar algumas coisas, mas a gente faz isso muito próximo. Acaba que a gente não externa aqui, e aí parece que a gente está muito distante. Então, a gente tem estado, esse ano, Leonardo é testemunha, doutor Marco Antônio, doutor Marcos Ulisses, da proximidade que a gente teve com a administração, com a gestão direta, no caso do diretor executivo Leonardo Pacheco. E a gente também decidiu, viu, Bessa, que daqui para frente nós vamos falar mais. Tá? Daqui para frente vamos falar mais, sim. Eu sou torcedor do Goiás. Tenho 52 anos, sou torcedor do Goiás desde que nasci. Eu também gostava de ouvir os representantes do Goiás, enquanto eu estava lá na Geraldo Serra Dourada, na arquibancada Geraldo Serra Dourada, eu gostava de ouvir no rádio, ver na televisão, não tinha internet, não tinha nada, para ver as notícias, ver se o Wagner Vilela quando eu era menino, certo? Então, sendo do CA, representando o CA aqui, representando meus colegas, a gente tem esse compromisso, sim, de botar a cara. Repito, o Léo está sempre à disposição, Leonardo Pacheco, diretor de futebol, técnico de futebol, que a grande maioria das perguntas e das questões são muito voltadas para o futebol. Então, esse ano teve muita interatividade do futebol, a gente viu, até a gente, é uma palavra pesada, mas nós cobramos que tivesse assim, que fosse dessa forma, mas se tem essa necessidade, essa vontade, não é necessidade, né, esse anseio por parte de todos, pode ter certeza que a gente vai estar sempre à disposição para botar a cara. Tá bom? Obrigado, Bessa. Se me permite, presidente, só uma complementação. Está funcionando? Está ligado? A questão é que, diante desse novo modelo de gestão que foi implantado no final de 23, né, que combinou com a nossa eleição para o CA, a ideia era da profissionalização do clube, ou seja, a responsabilidade por dar as entrevistas caberia ao diretor executivo e ao diretor de futebol. Jamais nos omitimos disso, é apenas para adequar a esse entendimento aí, visando essa questão, tá?
Mas aqui se pode ter certeza que o presidente falou, nós estamos aqui, a partir de agora estaremos aqui mostrando, dando a nossa cara a tapa. Obrigado, doutor. Haroldo, boa tarde, né? William Holmes, Site Sport Goiano. Boa tarde. E assim, vocês da alta cúpula do Goiás, essa temporada ela não foi muito boa, né? Foi uma temporada bem, desculpa até a expressão, desastrosa para o Goiás, né? O time foi eliminado pelo principal rival na semifinal do Campeonato Goiano, perdeu uma final de Copa Verde para uma equipe que posteriormente vinha sendo rebaixada na Série B, e ficou 31 rodadas no G4 e acabou não conseguindo um acesso justamente na última rodada. Você como, digamos assim, o chefe dessa alta cúpula do Goiás, o que viu, né, que teve erro nessa temporada, que não pode se repetir nesta próxima, até porque eu acho que 2 anos dessa forma vai ser muito ruim para o Goiás. Boa tarde, Holmes. Obrigado pela pergunta. Sua pergunta ela procede integralmente. Nosso objetivo não foi alcançado, o objetivo maior de 2025. Fizemos de tudo para alcançá-lo, desde o planejamento, final de 24, começo de 25, as execuções, as ações que tivemos que proceder durante o ano. Viemos bem, né? Ali, julho, agosto, e depois, mesmo assim, a gente quando já começou a não ter resultados muito positivos, pode ter certeza que é aí que a gente trabalhou mais. Infelizmente, não refletiu dentro de campo. Infelizmente. Não tem jeito de falar que não teve erro, porque então nós teríamos subido com aquele primeiro turno que a gente fez. E esses erros servem sim, eu não vou apontar um e outro, já está praticamente, estão todos já no checklist nosso, do Leonardo, desses senhores aqui, o que nós não podemos fazer novamente para não ter o sucesso almejado, que para 2026 é acesso à Série A. Tá? Então, é isso, houve erro, com os erros a gente vai procurar acertar, pode ter certeza, sem orgulho, sem nada, até porque aqui não cabe isso. Então, é isso que eu tenho a te falar sobre o assunto. Eu acho que eu esclareci a pergunta, eu acho que eu respondi. Tá bom? Haroldo, boa tarde. Minha pergunta para você. Nesses longos anos que eu estou aí, aqui no Goiás, principalmente desde que nasci, literalmente, sei que quem mais sofre com os insucessos do time é vocês que estão aí no comando. E nesses anos também aprendi que nada melhor que você dar o microfone para o cara, para ele poder explicar a situação de tudo que de repente acontece de errado ou de tudo que acontece de termos positivos. A gente pega aí, desde que vocês assumiram, o Goiás não conquistou nenhum objetivo, né? Não conquistou o Campeonato Goiano, não conquistou acesso, vem perdendo clássicos, nem Copa V, nem nada. Aí você pega a questão financeira, gastou uma grana danada, veio a questão de empréstimo, aí depois de toda aquela grana que entrou dentro do clube. A gente pega o patrimônio do Goiás, a gente não vê aqui no estádio um tijolo tendo sido colocado, lá no CT, quando a gente está lá também, a gente não vê essa evolução também. O que foi feito de positivo na gestão de vocês, desde que vocês assumiram, e o que foi feito que vocês não queriam, mas o que foi negativo e que, de repente, vocês estão trazendo um processo novo para que o Goiás tenha uma nova vida? Oi, Júnior, tudo bem, né? Júnior, é o seguinte, sobre a pergunta do Júnior, ela foi relativamente extensa, mas eu vou lembrar de tudo aqui para a gente cumprir a resposta como deve ser. Sobre não falar, novamente, igual o Bessa referiu inicialmente, não, nem nos momentos positivos nem negativos, você falou. Então, até volto em você, viu, Bessa? Está vendo? Não é só nos momentos negativos que a gente não falou. Ninguém foi ao microfone no primeiro turno, no início do segundo, quando a gente estava do jeito que estava, e todos aqui sabem. Então, se vangloriar ou coisa parecida. Então, era uma característica mesmo nossa, até para ficar muito claro. Certo? Você comentou isso? Sobre a gastança. É o dinheiro que se gastou nos 2 anos, 2024 e 2025. Tanto 24 quanto 25 foi feito um planejamento exclusivo para subir a Série A. 24 quase foi, 2 pontos, infelizmente. Não tivemos o sucesso almejado.
E 2026, 2025, desculpa, está muito recente. Por um ponto a gente não teve acesso. Nos encontramos lá no Pará, né, Edson? Então, sobre sucesso e insucesso, que foi de positivo e negativo. Você se referiu ao patrimônio físico do Goiás, então, ou seja, ele está todo íntegro, né? Está todo íntegro. A gente como torcedor, eu repito, desde menino, a gente sempre falou assim, via no Goiás uma das principais coisas do patrimônio. Então, isso aí a gente também tem essa premissa, que a gente não mexe no patrimônio. A gente pode trabalhar com ele, mas mexer não. Certo? Sobre não ter mais nenhum tijolinho, fincar mais um tijolo, seja aqui no CT, lá no Coimbra Bueno. Então, passando para os senhores, está sendo deflagrada a nova Casa do Atleta lá, certo? Lá no CT. Já, inclusive, deve ter assinado. Está assinado, Léo? Tudo assinado. Então, nós vamos ter... Isso é muito importante para o futuro do Goiás. Hoje já é uma necessidade que está pequeno e nós temos que ter uma gama maior de atletas, iniciando a base para repercutir no que sempre nós somos fortes, historicamente, né? E o Coimbra Bueno já tem um projeto também para um CT profissional. Então, tem essas coisas que andam que a gente não pode divulgar muito, não divulga muito, até porque são projetos, mas projetos que vão virar realidade. A da Casa do Atleta já vai virar realidade. Tá bom? Boa tarde, Guidão, Rafael Seba, TV Anhanguera. Eu queria ver com vocês a questão das finanças do Goiás, né? Que a gente ouve também muito de torcedor, assim. Eu queria ter uma coisa mais específica, assim, como andam. A gente viu que nessas 2 últimas temporadas, você falou, a gastança, o time gastou muito. O Andrino, ex-diretor de futebol, praticamente teve carta branca aí, pagando R$400 mil para jogador, enfim, treinador, tá. Queria saber como andam as finanças do Goiás, já que os objetivos não gastou muito e os objetivos não foram conquistados. Vamos lá, Rafael. Vamos lá. Vou pegar alguns pontos até para a gente, para ficar claro, e aqui é para esclarecer, como a gente no início falou, não tinha salário de 400 mil, nem de comissão técnica, nem de jogador, ficando bem claro, não tinha, nem perto. Tá? Então, para esclarecer, e eu estou assumindo aqui como presidente do CEA que sou, sei dos contratos todos, foi o que eu falei agora há pouco para o Júnior, seu grande amigo aí. Fizemos o planejamento para subir, tanto 24 quanto 25. Infelizmente, não conseguimos. Temos que corrigir os erros, como o colega falou. Esses erros estão identificados? Pode ter certeza que sim. Porque, então, de nada valeria esse olhar para trás para nós, para projetar um futuro. Então, Bessa, desculpa, Seba, porque é parecido. É isso. Outra coisa, que o Andrino teve carta branca, vamos referir ao ex-diretor de futebol do Goiás. Teve vamos esclarecer, ele dirigido pelo diretor executivo Leonardo Pacheco. Tudo tem que passar pelo Leonardo Pacheco. Eles têm alçadas. A diretoria de futebol do Goiás tem alçada, definida num regimento interno, assim como tem o diretor executivo tem alçada, até porque se não tiver alçada, não administra um clube desse tamanho, né? Se for depender do CA, for depender de toda vez ter uma autorização. E alçadas boas, alçadas, pra você ter ideia, agora daqui a pouco vamos apresentar o Michel Alves, apresentar para poucos, né? Muitos conhecem ele. Ele tem alçada, ele entrou com alçada, ele já contratou jogador sem que o CA soubesse, por exemplo. Mas ele tem essa carta branca, mas direciona primeiro, remete primeiro ao diretor executivo, certo? Agora, essa gastança, né, do ex-diretor de futebol, algumas foi com a alçada deles, outras, diretoria executiva e nós do CA, a gente sempre remetia aos conselhos, mas a decisão é nossa. Foi, repito, em prol do Goiás subir, infelizmente não conseguimos. Tá bom?
Boa tarde, Haroldo Eduarda, da PUC TV. Então, ainda falando dessa questão financeira, recentemente o diretor executivo Leonardo negou que o Goiás estaria pagando 4 técnicos. E com mais transparência nesse assunto, o Goiás ainda hoje paga essas multas ao Carille e Mancini. Qual o gasto do Goiás com essas multas? Boa tarde, né? Quando você fala dos 4 técnicos, como aqui é para ser, com toda sinceridade, vamos lembrar o nome deles. O Jair, certo? Final de 24, início de 25, né, que unanimidade não existe no futebol, mas entre nós era unânime a contratação dele, a certeza do sucesso, né, pelo que tinha já feito aqui. Infelizmente, não resultou em resultados práticos, esportivos, que depois veio o Mancini. Mancini veio também, aí era outra unanimidade, vamos dizer, pelo histórico breve que tinha, de 2024, principalmente aquelas últimas rodadas. E aí foi o campeonato que a gente já discutiu um pouco aqui todo, desse ano, que infelizmente ali do meio para frente, depois teve uma queda de rendimento, oscilação é normal, mas essa oscilação se persistiu muito. E necessariamente nós decidimos, né, que tinha que haver mais uma mudança. E não foi uma mudança qualquer, pode ter certeza, foi muito estudada para o nome do técnico vir naquele momento. Era até, eu lembro, Leonardo, eu estava na estrada, indo para Brasília, atrás de um patrocínio para o Goiás, que vai dar certo. Que aí o Leonardo estava aqui, essa turma todinha aqui reunida, os amigos que estão aqui, nós passamos o domingo todinho aqui, a segunda-feira, para validar, para consolidar o nome de um técnico que realmente fosse nos ajudar. Nesse dia lá, o Leonardo ligou, eu estava conversando com o empresário do técnico, e o Leonardo mais o Eduardo Pinheiro, gerente de futebol, estudiosíssimo, teórico ao extremo, o Eduardo é estudiosíssimo. Aí ele falou assim, Haroldo, você está conversando? Não, estou conversando com o agente do Carille. Ele falou, na opinião do nosso gerente de futebol, é o melhor, é o que vai dar certo. Aí tem todos os gráficos e tudo, que ele culmina tudo. Contratamos o Carille. Pronto. Terminado o campeonato, da maneira que todos nós sabemos, chega o diretor de futebol, Michel, que a gente apresenta daqui a pouco. Diretor de futebol esse que a gente já tinha uma pré-conversa durante o ano, mas muito íntegro ele. Ele não quis, hora nenhuma, delongar e fazer nenhum tipo de compromisso, pré-contrato ou coisa parecida com Goiás antes do final da Série B. A conversa com o Michel era antiga, dentro do ano de 2025, desse ano corrente. Michel chegando, com toda a nossa confiança, né? Até porque foi quase o ano inteiro, uma conversa que um dia trabalharíamos juntos. Michel chegou, temos confiança nele, e ele decidiu, e daqui a pouco explana para vocês, vocês podem fazer as perguntas para ele, técnicas, e decidimos fazer mais essa mudança. E ao contrário do que foi veiculado, eu faço questão de falar, ao contrário do que foi veiculado, nessa última mudança, se a gente for ver o orçamento para 26, a gente vai gastar, vamos estar falando muito de gastar, menos do que estava da outra forma. Mas a mudança não foi feita só por isso. A mudança foi feita na parte técnica, avaliada pelo Michel, lógico, que é o gestor da pasta. Tá bom? Presidente, posso complementar? Por favor, doutor. Bom, boa tarde a todos. Todas as decisões do Goiás Esporte Clube são a decisão do colegiado. Então, todas as decisões, o diretor executivo, o diretor de futebol, passa para o CA, certo? E, juntamente com o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo, não que decide, mas dá anuência. Então, todas as demissões e admissões são decisões do colegiado. Fazer só um complemento, presidente, em relação aos últimos 15 últimos jogos, a gente estava trabalhando
com planejamento de Série A, pensando em Série A, Série A, Série A, Série A, Série A, Série A. E chegou um determinado momento, infelizmente, não tivemos êxito dentro de campo, então mudou a configuração. A receita é diferente, a despesa é diferente, então o planejamento também será diferente. E aí, por isso que tivemos que fazer as adaptações e as adequações. Só isso. Presidente, boa tarde, Vitor Monteiro, da Record Goiás. Já que vocês citaram essa questão do planejamento diferente, usou o termo gastança em 2024 e 2025, qual a realidade financeira do Goiás para 2026? Qual que é o orçamento que vocês trabalham para a temporada? Boa tarde, Vitor. Primeiramente, sendo direto e reto, eu não vou falar número para você, para os colegas, isso é um assunto interno do clube, do orçamento em si, mas não estou sendo mal educado. Vou explicar aqui, vamos conversar muito tranquilo. Pode ter certeza que o orçamento, que não está fechado ainda, nossa reunião ordinária agora, sexta-feira, dia 19, olha lá que nós não vamos fechar ainda, né, Léo? Mas esse ano a gente fecha. Por quê? Porque tem muita coisa sendo, eu citei agora há pouco um patrocínio que deve acontecer só em janeiro. E outros tantos que é de onde mais vai vir receita. Tem muita coisa em andamento? Sim. Concretizado, não. Mas temos um número já que a gente se baliza para trabalhar, isso já tem, o diretor executivo tem, já passou para o Michel, já passou para a gente, certo? Então, acreditamos que até o final do ano nós vamos ter esse número real, ou próximo dele, porque o orçamento nunca reflete a realidade, que depois tem os problemas, intempéries que acontecem durante o ano e a gente tem que resolver. Então, o que eu tinha para falar para você sobre isso é isso, certo? Não será muito inferior, como já foi falado também, ao que nós tivemos nesse ano. As adequações, como o doutor Marcos Solis citou muito bem, serão feitas, estão sendo feitas, né? Otimizar os processos, otimizar tudo, enxugar um pouco, já tem muita coisa sendo enxuta, tá? Para o ano de 2026 a gente conseguir fazer essa gestão e o Goiás conseguir o grande objetivo. Boa tarde, presidente. Tandara Reis, TV Sucesso Band. Ainda dentro dessa questão do orçamento do Goiás para 2026, eu queria saber quanto o Goiás arrecadou em relação ao marketing em 2025 e se vocês têm uma previsão dessa arrecadação para 2026. Vocês me ajudem, tá, doutores? Mas vamos lá. Na casa de mais de 40 milhões, né, Léo? Foi arrecadado mais de 40 milhões. E, no mínimo, isso é o nosso ponto de partida para o próximo ano. Tá? Então, números muito com pormenores, isso aí se a gente tivesse aqui nossa diretora, que fez tudo para estar aqui, a Jéssica Rezende. A Jéssica, ela está em Alagoas de férias. A Jéssica se predispôs a estar aqui junto com a gente, por exemplo, agora ela daria esse número com os reais e os centavos, se precisasse, mas as passagens o Leonardo disponibilizou, o Goiás comprou, e ela ia sair das férias para vir aqui com a gente, mas ela passou mal ontem, até para posto de saúde lá de Alagoas ela foi, por isso que ela não está aqui, mas se estivesse aqui, explanaria para nós com detalhes. Tá bom, Dandara? Boa tarde, Vitor Pimenta, da Pimenta TV. Haroldo, queria saber a questão de contratações, né? Porque toda vez que vem chegar algum jogador, sempre fala, tem que passar pelo CA, tem que ter a liberação do CA para acontecer a contratação. Eu queria saber por que quando vai para o CA, parece que as coisas acabam ficando mais complicadas. E eu queria saber se o Michel, como você disse, né, que o Michel já contratou alguns jogadores sem ter a palavra de vocês, mas queria saber se ele vai ter vida fácil no Goiás. E queria só que você respondesse a dúvida que você acabou contornando, mas não respondeu. O Goiás hoje paga quantos técnicos, além do Daniel Paulista? Vou começar pela última, Vitor. Esse problema financeiro é um assunto bem restrito, a gente pode se reservar, mas nós não pagamos os 4 técnicos, isso eu vou externar para você. Né? Ela perguntou, realmente eu não respondi. É um assunto muito interno, sigiloso, envolve contratos, os contratos todos têm e regem
são regidos por confidencialidades, certo? E a gente tem que cumprir. Se outros não cumprem, a gente tem que cumprir, certo? Mas não pagamos os 4 técnicos, mercê por essa. Agora eu esqueci o que você perguntou inicialmente. CA. Ah, tá. O Michel, vida fácil do CA. Ninguém teve vida difícil junto com o CA. O diretor executivo está aqui, o Leonardo. Tudo se remete para ele para a gente quando necessário. É tudo resolvido. O doutor gosta muito de falar isso, doutor Marco Antônio. O doutor Marco Antônio é juiz de direito. Ele falou, eu deixo o que está fazendo para a gente resolver as coisas do CA. Palavras que o senhor usa bastante. E isso é verdade. Se algumas coisas travam é porque precisa ou precisaria naquele momento de esclarecimentos, né? Nós somos cobrados e temos que ser cobrados, então a gente tem que ter muita responsabilidade para avalizar, para vetar alguma coisa. Então é muito isso. Pode ter certeza, o Michel, ele já viu como é que funciona, certo? E vocês podem até perguntar para ele, que ele já teve contratações precisando do CA. Não sei se ele vai, de repente, né, Leonardo, hoje falar de um nome, 2 nomes de jogadores, pode ter certeza que isso já é o CA trabalhando com ele. E outros tantos. Tá bom? Se me permite, Haroldo, só uma complementação. Eu não sei de onde que sai isso que o CA trava. Nós, em 2 anos, eu desafio alguém a falar alguma contratação que o Goiás deixou de fazer por culpa do CA. Isso não existe. Qual é a autonomia do Michel? O Michel ele tem até um determinado valor. Contrato por 1 ano, ele tem total liberdade, ele não precisa dar a menor satisfação para o CA. Simplesmente ele comunica o diretor executivo e contrata. Ou seja, para o CA só chegam os casos que o valor mensal excede aquele tanto e contratos que excedam a 1 ano. Certo? Então, as nossas decisões, o Jorge falou, nós já decidimos contratação sábado, 11 da noite, domingo. Tá? Então, ela é muito rápida, porque ela é feita até no WhatsApp, a gente faz essa aprovação. Então, não é a questão de vida fácil ou não, existem as travas. Então, ele só recorre ao CA quando excede isso daí. Só complementando, quando você pergunta se o Michel vai ter vida fácil ou vida difícil, antes do Michel ou o Daniel Paulista, ou qualquer outro treinador ou diretor de futebol que o Goiás contratou, eles já, antes de assinarem um contrato, já foi passado para eles quais são os limites e quais são os objetivos que eles têm que entregar. Então é isso. Obrigado, doutor. Haroldo, boa tarde. Sou Alexandre, do Jornal Popular. Vou voltar na questão do orçamento. Você falou que é uma questão de assunto restrito, mas na transparência do Goiás, vocês divulgam alguns dados, alguns números que contam um pouco sobre a questão do orçamento do financeiro do Goiás, que já foi. Falando de 2026, eu lembro que esse ano, eu sei que esse ano, em março, teve a questão do pagamento da última parcela da venda dos 20% da LFU, que levou lá o dinheiro para a Caixa para 60 milhões, se eu não me engano, 60 milhões, 301. E ao longo dos outros demonstrativos, esse valor sempre foi diminuindo, obviamente, né, com as despesas e tal. Queria saber se para 2026 vocês trabalham para ter um dinheiro em caixa nesse sentido, nesse valor parecido, 60 milhões por ano ali para trabalhar e deduzindo todo ano, vocês trabalham com essa média? E aproveitando isso também, nesse mesmo demonstrativo que vocês divulgam as receitas, as despesas, né? E lá mostra todo mês lá o custo com o departamento de futebol profissional, que engloba tudo, né? Não só salário de jogador. E fazendo uma média por ano, deu 7,5 milhões nesse ano, pegando todos aqueles dados que mostram lá. Vocês trabalham para 2026 de ter algo nesse sentido também, ou vocês pretendem reduzir esse tipo de custo com o departamento de futebol? Obrigado, Alexandre. Vamos lá. Sobre o orçamento, né? Você está falando do que foi. Do que foi está no portal da transparência tudo, né? Do que nós temos de projeção para o ano que vem, baseado nos 2 últimos anos aí que você citou. Pode ter certeza que a gente está trabalhando, né, Léo? Muito para chegar próximo disso. Não temos a garantia que chega. Dentro disso, a realidade, como o doutor Marcos Solis citou agora há pouco, cito novamente, doutor. Readequações já foram feitas e serão ainda
vai muito que se fazer, certo? Não queremos e não podemos perder qualidade esportiva para disputar o nosso grande objetivo em 2026. Mas essas readaptações e readequações, né, até salariais, pode ter certeza, orçamento menor, despesa tem que ser menor, né, sem perder o potencial esportivo que temos que ter para atingir o objetivo, certo? E o orçamento nós vamos lutar para ser o maior possível e chegar muito próximo de um número desse que você falou, por exemplo. Tá bom? Haroldo, Caio Munif da Rádio Bandeirantes, doutor Marcos Ulisses, doutor Marco Antônio, fiquem à vontade para responder também. Ainda sobre a questão mais recente envolvendo o Fábio Carilli, né, já nesse tema de responsabilidade financeira no Goiás, como o doutor Marcos citou, hoje tem um colegiado que participa de todas as decisões, então a contratação dele partiu desse colegiado, foi unânime. Entre esse colegiado, vocês chegaram no momento de definir ali 2 anos de contrato, que o Goiás tinha chances de subir, mas também não tinha chances reais de não conquistar o acesso, como acabou não conquistando. Vocês chegaram a colocar isso na mesa naquele momento, de que poderia ter que pagar uma multa muito alta, como pagou para readequação, pensando em 2026, ou não? Vocês não chegaram em nenhum momento a levar a consideração dessa parte financeira que o Goiás teria que gastar de novo com uma multa num planejamento se não conquistasse o acesso? Boa tarde, Caio. Com certeza, Caio. Não tem como fazer nenhum contrato sem analisar todas as suas cláusulas, todos os seus quesitos. Principalmente, de novo falo, diretor executivo e nós jamais pode agir de uma forma assim. Para ficar claro, o Fábio Carilli não são 2 anos, né? Seria 1 ano e pouco, né? 1 ano e 2 meses, certo, Leonardo? 1 ano e 2 meses, final de 26. Foi avaliado o ideal, e é o que se já fez no Brasil e hoje inexiste, felizmente ou infelizmente, para o clube, infelizmente, ninguém faz mais o contrato sem multa, né? Lá atrás já se fez contratos de risco, de parte a parte, e se você vê, não só no Goiás, para todo lado, infelizmente, ou até felizmente também, porque o cara pode estar indo tudo bem e deixar a gente, né? Então, essa é bilateral. Então, foi tudo analisado, sim, né? E falei agora há pouco e repito, hoje, no tempo, a gente não sabia. Inclusive, Caio, foi proposto uma multa inicialmente, as premissas iniciais de minuta de contrato que chegaram para nós dele, né, do técnico que a gente está falando, as multas eram bem maiores. Até por isso que demorou um pouco a fechar. Foi um dos assuntos que demorou a se resolver. Mas foi resolvido, não do jeito ideal que nós queríamos, mas do jeito que foi possível negociar. Tá? Só para ficar bem claro e esclarecer, mas nós olhamos tudo isso. E uma coisa de contrato que eu fico tranquilo no CA, que a gente... É porque tem 2 brilhantes advogados no CA, um juiz de direito, o outro brilhante advogado, doutor Marcos Ulisses, que não deixa essas coisas passarem mesmo. Temos também um conselho fiscal muito atuante, que é representado pelo presidente doutor Lorival, doutor Vandervan, certo? Tudo que a gente faz, a gente, não é nem anuência, a gente consulta, porque são pessoas preparadas para isso, para não cometer esse tipo de infortúnio, por exemplo, de repente não olhar um contrato por inteiro. Então, é feito dessa forma, então foi olhado tudo, certo? Ou seja, tudo que foi feito foi consciente. Tá bom? Haroldo, Marco Antônio, Marcos, boa tarde. André Rodrigues, da Band News. Haroldo, até antes de começar a coletiva de vocês, eu pedi o Fernando Lima. Fernando, quero ser o último a perguntar. Porque eu tinha várias interrogações e, de repente, os companheiros perguntavam antes, já ia matando as minhas interrogações, né? E aí ainda ficaram 3 da minha parte, e as 3, vou te falar quais são, se você quiser, pode escolher, fique à vontade para responder qual que você achar que é a mais apropriada para o momento, tanto você, o Marco e o Marcos Ulisses. E é interessante, né? Os 2 vices, o fiscal está aqui, né? Doutor Lorival, doutor Vandervan, os vices do Paulo Rogério, Wagner Vilela, o Eduardo Ribeiro, né? Isso é emblemático, isso aqui numa coletiva no Goiás, com o CA. Então, qual que seria a primeira pergunta? Nesse colegiado, né?
O Paulo Rogério Pinheiro, nas grandes decisões, ele foi consultado? E uma outra pergunta, que eu fiquei com dúvida, a questão da postura do Goiás no Congresso Técnico do Campeonato Goiano. O Goiás falou no Congresso que ia exercer, né, o direito mandante, tentar vender, né, a transmissão dos seus jogos, e aconteceu o contrário. E a terceira colocação, o estádio Ailê Pinheiro, que é um clamor do torcedor, a ampliação do estádio Ailê Pinheiro. Então, seriam essas minhas 3 interrogações, pode escolher uma e fique à vontade com relação a elas. A primeira pergunta que você fez... Olá, André. Você é sempre muito educado. A primeira pergunta, pode ter certeza que sim, que ele é consultado. Certo? Pode ter certeza que sim. Como alguém aqui, o Haroldo, que ninguém sabe de onde veio, futebol como gestão não está ou não estava no meu métier, vou deixar para lá, não vou consultar uma pessoa tão experiente que ama o Goiás verdadeiramente. Jamais. Certo? Assim como esses senhores, assim como o senhor Eduardo Ribeiro, o senhor Wagner, pessoas que amam verdadeiramente o Goiás e têm serviços prestados e experiência para nos apoiar. Então, pode ter certeza que a gente conta com todos, inclusive com o presidente Paulo Rogério. Certo? Quer algo mais acrescentado? Doutor Marcos Ulisses, doutor Marco Antônio, próprio presidente? Algo mais a acrescentar? Considerações finais. Pessoal, as considerações finais. A gente vai apresentar agora o Michel Alves e o Daniel Paulista, né, Fernando? Então, fiquem à vontade, tá? Eu sei que o anseio de todos para falar com a gente podia ser até grande, mas com certeza o que vocês mais esperam é a parte esportiva, que vai ser aqui muito bem representada pelo